Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos já no terceiro domingo da Quaresma, o tempo vai avançando e nós vamos sendo convidados a renovar a nossa vida, a fazer uma boa confissão, a vivermos bem esse tempo do jubileu e também da campanha da fraternidade. Lembro mais uma vez que a campanha da fraternidade nesse ano é ecumênica, ela é conduzida e organizada pelo CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, tem como tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. É claro que esse tema logo nos remete ao Papa Francisco e justamente ao seu documento Laudato Si, em que ele, lembrando de São Francisco de Assis, a gente fala da natureza e fala da nossa responsabilidade social no planeta que ele chama de casa comum. E diante de tantas situações que nós vemos de degradação da água, do solo, de tanta ganância que existe, tem levado muitas vezes a tantas mortes e a comprometer o futuro do planeta. Falar desse assunto hoje, nesse tempo da Quaresma, supõe um tempo de conversão, uma mudança de mentalidade. Porque às vezes, meus irmãos e irmãs, as bases da nossa sociedade está apodrecida, está em caminhos errados. Aliás, não só nesse aspecto, muitos aspectos que ultimamente estão sendo levados adiante com relação à família, com relação à vida, com relação à ética, à moral, levado por uma certa ideologia presente no mundo de hoje, e muito especialmente aqui na América Latina e aqui no Brasil, nós temos visto perder muitos valores. E também acontece a mesma coisa com relação a vários tipos de pensamento, com relação à nossa casa comum, o planeta onde nós habitamos. Fazem tantas pesquisas tentando achar água em algum lugar desse universo. Qualquer pequeno indício, logo é uma descoberta enorme. Mas no fundo o que tem hoje são um amontoado de pedras e poeira que se vê nos planetas e fogo nas estrelas. Portanto, meus irmãos e irmãs, nosso planeta é único. Evidentemente que conhecido e possível que se descobrir planetas a tantos milhares de anos-luz, nem toda a vida humana bastaria para chegar até lá. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a ver essa responsabilidade nossa de conservar aquilo que temos, de respeitar toda a caminhada da natureza e saber utilizar para o nosso bem, para a nossa vida, para aquilo que nós precisamos, aquilo que o planeta nos dá, em alimento, em progresso, em tudo, mas ao mesmo tempo respeitando a própria caminhada da natureza. Para uma sociedade que tenha aprendido a não respeitar a natureza, nem a lei natural, temos visto isso acontecer também, uma rejeição da lei natural, inclusive, que achando que não existe, não é bom, tudo mais. Todas essas questões que hoje nós vemos, de degradação, de interesse apenas econômico, esquecendo do bem das pessoas e do futuro do planeta, é consequência de toda essa mentalidade e todas essas ideologias que estão ao nosso redor. Portanto, casa comum, nossa responsabilidade, deve ser uma bela reflexão sobre como converter a nossa mente e coração para práticas em que se respeite um pouco a nossa casa comum. E com o lema de Amós 5:24, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Espero que nós estejamos refletindo sobre isso, pensando sobre isso, nos reunindo sobre isso e vendo também aí uma necessidade de conversão.
de mudança da nossa vida. Nesse final de semana, já chegando no final do mês de fevereiro, nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. E, claro, como acontece nesse ano C, tendo a companhia do Evangelho de Lucas. E hoje nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9, não é? Jesus conta alguns fatos. Ele fala justamente de algumas coisas que estavam acontecendo. E essa notícia que Jesus Cristo toma conhecimento, não é? Ele vai refletir e vai utilizar desses fatos para chamar a penitência e a conversão, não é? Ou seja, alguém veio contar para Jesus sobre os galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Aí Jesus fala desses e fala também dos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, não é? Ele fala justamente que nós imaginamos que os outros são castigados e nós estamos aí fora disso. Esses fatos, lembra Jesus, são para chamar a nossa atenção, né, que nós temos esse tempo para nos converter, para mudar de vida. Eles não eram mais culpados do que nós. Não é que foram castigados por alguma coisa. Não é porque teve um acidente, ou incidente, ou um desastre, é porque eram culpados de alguma coisa. Mas o que acontece nos ajuda a pensar um pouco mais na nossa vida, não é? E aí Jesus vai contar a história justamente da figueira, não é? Tinha uma figueira plantada e vai procurar figos e não encontrou, não é? Vem 3 anos, vou lá e não tem nada. Vamos cortar, jogar fora, né? Para que seja uma figueira que não produz figos, não é? Porém, alguém lhe recomendou, deixa mais um pouco. Vamos tentar adubar, cavar em volta, regar, quem sabe dê fruto, senão depois corta. Meus irmãos e irmãs, essa palavra é muito importante para nós. Porque muitas vezes nós vemos que é necessário dar um tempo, tentar regar um pouco mais, colocar um pouco mais de adubo na vida das pessoas, como é a comparação da figueira. Vendo os acontecimentos que Jesus menciona e que mencionam a Jesus, de desastres, de mortes, de sacrilégios, etc., ele fala, eles não são mais culpados do que nós. Não pense que vocês não irão perecer do mesmo modo. Mas o importante é verificar no tempo que nos é dado. Nós estamos produzindo frutos. Nós estamos plantados na vinha do Senhor. Somos o povo de Deus. E é claro que os frutos são frutos de paz, de justiça, de perdão, de reconciliação, de um mundo mais justo. Como temos produzido os frutos de um mundo novo na sociedade. É uma angústia, porque se nós olharmos um pouco a sociedade mundial e a brasileira, esse tipo de não respeitar a vida, não respeitar ao outro, ser uma pessoa falsa, mentirosa, etc., parece que tem aumentado na sociedade, essas intolerâncias religiosas e culturais, étnicas, as mais variadas. E nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a vendo tudo isso, olhar tudo isso e ver que são sinais que nos chamam à conversão. Ver que se nós não estamos produzindo frutos que ajudem a transformar esse mundo. É claro que vão ter sempre aqueles que não querão acolher o sinal, nunca vão querer mudar de vida. Mas nós não podemos perder de vista essa direção, que nós somos escolhidos para poder também, através da vida, levar um testemunho para que realmente aconteça a vida nova. E o tempo que Deus nos dá de vida é uma oportunidade de mudança, de transformação. Está sempre abrindo um novo suco para colocar água, colocar mais adubo. Não seria, meus irmãos e irmãs, esse tempo do jubileu, uma oportunidade de estar adubando, regando um pouco mais a nossa vida para produzirmos frutos? Não seria esse tempo agora, essa oportunidade que nos é dada pela providência de Deus,
através do Papa Francisco, de nós vendo um pouco a natureza, vendo a nossa vida, vendo essa necessidade que nós temos de conversão, de ser esse tempo em que nós estamos tendo essa oportunidade de mudança, de transformação. Portanto, meus irmãos e irmãs, pensemos bem nisso. A figueira não está dando figos, não está produzindo, mas estão dando tempo para que ela produza e ajudando a fazer isso. De maneira extraordinária, tentando adubar um pouco mais. Eu creio que para todos nós, uma oportunidade como essa, de um ano do jubileu sobre a misericórdia, é essa oportunidade de adubar, regar um pouco mais a nossa vida para produzir frutos, tanto ao interno da nossa família e da igreja, como também a nossa vida e a nossa caminhada também no mundo de hoje, em nossa sociedade. É uma palavra que nós somos chamados a acolher, podemos ter, evidentemente, sempre a opção de escolher as leituras do ano A, não é? Mas a leitura desse ano é a saída de Lucas. Não é? Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a carta de São Paulo aos Coríntios, não é? Lembra um pouco isso, ou seja, lembra a importância de nós vivermos os sinais e mudarmos de vida. Nossos pais estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, lembra aqui a questão do Êxodo, né? Foram batizados por Moisés, comeram o mesmo alimento espiritual, o maná, beberam o mesmo alimento espiritual, a água no deserto, não é? No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto, não é? Estes fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis como eles murmuravam, portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Então, essa palavra da carta aos Coríntios, segunda leitura, é um comentário ao Evangelho. Olhe um pouco o povo de Deus do Êxodo, veja a murmuração, a situação, passaram pela nuvem, pela chama de fogo, passaram pelo mar, mas, diz a leitura aqui, a maior parte deles desagradou a Deus. Portanto, finalzinho da leitura de hoje, quem julga estar de pé, tome cuidado para não sair, para não cair. Eis aí a nossa missão, de aproveitar esse tempo propício de conversão, da quaresma, do ano da misericórdia, para que nós, meus irmãos e irmãs, nos convertamos ainda mais em nossa vida. E do outro lado, a leitura primeira do livro do Êxodo, Moisés apacentava o rebanho quando foi chamado, não é? E encontrou-se com Deus na sarça ardente. Não é? Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não é? E agora vai e justamente leva o meu povo para a libertação. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa. Não é? E eu sou, envia Moisés para não ser esse o seu povo. Não é? Disse ainda Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, enviou-me a vós. Este é meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Moisés é enviado para anunciar, em nome de Deus, o existente, enviar para anunciar a libertação da escravidão. Ou seja, meus irmãos e irmãs, para ver aqui os sinais, Deus quer nos libertar da escravidão. Ao mesmo tempo, lembra que muitos passaram por essa experiência e murmuravam, não se converteram. Não é? Por isso, quem julga de pé, fique cuidado para não cair e, ao mesmo tempo, lembrar aquilo que fala o Evangelho. Então, tantos sinais ao nosso redor, que nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ver esse tempo que nos é dado, para produzirmos frutos, como a videira que está regada e adubada, para que não percamos tempo nessa nossa vida de conversão. Aproveitemos, portanto, meus irmãos e irmãs, esse tempo agora da quaresma, aproveitemos o tempo agora também do ano da misericórdia, para esse tempo de conversão, de encontro com o Senhor, de fazermos cada vez mais a nossa parte, abrindo nosso coração ao Senhor para andarmos pelos seus caminhos e fazermos a sua vontade.
Eis aí o tempo de conversão, eis a oportunidade que está à nossa frente, eis, meus irmãos e irmãs, o dom que Deus nos dá nesse tempo do ano da misericórdia, o tempo da quaresma, está nos adubando e regando para darmos frutos e frutos de justiça, de paz e de fraternidade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.